Fala nação, sejam muito bem-vindos ao Flanáticos, eu sou o Nando e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importantíssima vitória do Flamengo sobre a equipe do Botafogo, jogando fora de casa, jogando no Newton Santos. O Flamengo consegue uma excelente vitória, uma vitória que não permite com que o Palmeiras se distancie, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente assistiu, o que a gente viu do jogo, destacar alguns pontos positivos, alguma coisa que a gente não gostou, vamos bater esse papo aí. Então se inscreve no canal, deixa o like, nos ajude a chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos. Conto com o apoio de vocês. O Flamengo foi ao Newton Santos pressionado pela vitória. Era necessário vencer o Botafogo, porque no outro jogo da rodada que interessava diretamente o Flamengo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, a vitória do Palmeiras era praticamente certa. E aconteceu. O Palmeiras goleou o Bragantino e o Flamengo tinha a obrigação de se manter colado no Palmeiras, principalmente para chegar vivo no confronto direto que vai acontecer nesse próximo domingo no Maracanã, às 16 horas. Confronto que pode definir o campeonato brasileiro para a equipe do Flamengo. O Flamengo está a 3 pontos do Palmeiras e com a vitória, uma eventual vitória no Maracanã, igualaria em número de pontos, ficando apenas atrás em critérios de desempate, faltando 10, 11 rodadas, porque esses dois times têm jogos para fazer. Então o Flamengo vai ao Newton Santos precisando vencer a partida e num ambiente que, apesar do retrospecto geral ser um ambiente em que o Flamengo consegue muitas vitórias, o jogo do Botafogo contra o Flamengo, principalmente no Newton Santos, é um jogo em que a mobilização, a vontade da torcida, a torcida do Botafogo compra demais o jogo e transforma no jogo do ano. Então, apesar da má fase do Botafogo, era um jogo que nós sabíamos que poderia existir dificuldades para o Flamengo por conta de toda essa mobilização. Se você pegar em consideração o último jogo do Botafogo no Newton Santos, um público de pouco mais de 8 mil pessoas contra a equipe do Bahia. Então, um quinto da capacidade do estádio. Ontem, contra o Flamengo, não foi um público lotado, não foi um estádio lotado, mas tinha mais de 22 mil pessoas, mais de 50% da capacidade do estádio. Então, você percebe que existiu a mobilização, a torcida do Botafogo se movimenta de maneira diferente quando vai enfrentar o Flamengo. E o Flamengo entrou sabendo de toda essa importância, tanto para a rodada quanto no duelo mesmo, propriamente dito. E, ao meu ver, o Flamengo fez um bom jogo. O Flamengo fez um jogo muito consistente. O Flamengo consegue impor aquilo que o Felipe Luiz enxerga que é o melhor para o time, que é o time ter o controle do jogo. É bem verdade que o Botafogo teve algumas escapadas, mas no geral o Flamengo consegue dominar a equipe do Botafogo. O Flamengo termina o jogo com 60% de posse de bola, com mais de 530 passes trocados. Um ponto alto para mim do jogo de ontem foi a eficiência. Se o Flamengo pecava em matar a partida, ontem o Flamengo não pode, a torcida do Flamengo não pode reclamar da equipe. O Flamengo cria e o Flamengo faz. O Flamengo tem duas grandes oportunidades, podemos dizer assim, que o Flamengo não faz, mas as outras 3 oportunidades que teve, o Flamengo fez e praticamente no segundo gol decretou a vitória do Flamengo. Então a efetividade, a eficiência foi algo que me chamou a atenção. Ontem, por exemplo, uma partidaça de Alexandro. Alexandro, para mim, ele mostra que ele é muitos degraus acima do seu concorrente hoje direto, que é Ayrton Lucas. Óbvio que cada um tem uma finalidade. O Ayrton Lucas é muito mais vertical. Mas a construção de jogo de Alexandro ajuda demais o Flamengo. Então, uma partida muito segura de Alexandro. Uma partida razoável para boa de Everton Araújo. Eu confesso que quando saiu a escalação de Everton Araújo, nós já sabíamos que seria ele por conta da volta de Pulgar, que não conseguiria jogar de titular, algo desse tipo. Mas quando sai a escalação com Everton Araújo, o torcedor rubro-negro ele tem um pouco de pé atrás, porque nós sabemos da dificuldade que ele tem em sair jogando, em ter controle de posse de bola. Ele é muito bom na marcação, até pelo seu porte físico, mas no estilo de jogo do Flamengo, de ter a bola, de construir, ele não agrega muito. E ontem, quando o jogo começou, imaginei que o Jorginho se sobrecarregaria demais nessa função. Uma boa partida de Jorginho, diga-se de passagem. Mas não, eu acho que a forma com que o Botafogo entrou, não marcando muito em cima, deixando o Flamengo sair e muitas vezes marcando uma meia pressão, facilitou demais a vida de Jorginho, que ele conseguia pegar a bola na zaga, conseguia pegar dos zagueiros essa bola com qualidade e levar até mais ou menos um pouco mais no meio campo. Não chegava aí na intermediária rival, mas conseguia passar do meio campo com uma certa tranquilidade e Everton Araújo não precisava construir tanto como nós imaginávamos
que fosse preciso caso o Botafogo jogasse de uma outra forma. Então, uma partida boa de Jorginho, uma partida ok de Everton Araújo. Na vez que precisou marcar, ele marcou. Ele fez aquilo que a gente espera dele, que é um pouco mais de solidez defensiva. Uma grandíssima atuação de Luiz Araújo. Luiz Araújo precisava de uma atuação como essa. Eu lembro que Luiz Araújo entra no jogo contra o Estudiantes lá na Argentina, uma das piores partidas que Luiz Araújo fez com a camisa do Flamengo. Ele volta contra o Corinthians, entra decidindo. E ontem Felipe Luiz deu a chance para ele entrar como titular. E ele entra, ele consegue se conectar bem com o Emerson Royal, sai jogadas pela parte direita do campo. Então eu acho que o Luiz Araújo precisava de um jogo de titular desse nível, porque ele se coloca novamente na disputa da ponta direita do Flamengo, posição que Felipe Luiz testou Carrascal, por exemplo, e que foi relativamente bem. E parecia que Luiz Araújo estava perdendo espaço, mas ontem a atuação dele faz com que ele se coloque de novo nessa disputa. Uma partida ok de Arrascaeta, mas com um toque de genialidade, né? Arrascaeta, ele acha no primeiro tempo, se desvencilha da marcação e acha um passe para Pedro, que consegue fazer 1-0. O gol que destrava o jogo. Pedro teve uma chance no jogo e fez um gol. Então, sobre a eficiência que nós falamos no começo, o Flamengo foi muito eficiente nesse quesito. Importante para o Arrascaeta voltar a dar uma assistência, voltar a ser decisivo. E num jogo pegado como o de ontem, eu acho que a atuação de Arrascaeta não foi brilhante, mas foi aquilo que se espera. Um Arrascaeta decisivo e que consegue tirar, vamos dizer assim, um coelho da cartola. Uma boa atuação também de Pedro, apesar do Pedro, em vez em quando no jogo, Pedro parecia um pouco displicente, queria dar um nó a mais, queria dar um toque a mais de qualidade, mas quando a bola chegou ele fez, se movimentou bastante. Eu confesso que essa saída de Pedro de dentro da grande área me incomoda um pouco. Tinha lances que Pedro estava caindo na ponta esquerda, e eu acho que isso não é muito legal pro estilo de jogo dele. Mas ontem, apesar desse toque a mais, ele foi muito efetivo. Ele chegou na cara do gol e fez um belo gol, um gol que não era tão fácil assim. Deu uma assistência para o Luiz Araújo. Pra você ter ideia, Pedro tinha feito... O último gol de Pedro tinha sido contra o Estudiantes, naquela primeira partida contra o time argentino na Libertadores. A última assistência tinha sido contra o Grêmio pro gol de Arrascaeta. Então, assim, era importante que Pedro voltasse a marcar, que ele desse uma assistência. Um jogo importante de número 300. Então, ele fez uma atuação que nós esperamos de um centroavante do calibre dele. Chegou para ele, ele fez, e é isso que importa. Eu vou também destacar, por exemplo, a entrada de Carrascal. Carrascal, ele vem mostrando que será um jogador importantíssimo para Felipe Luiz e para o Flamengo. Seja atuando pela direita, onde atuou ontem, por exemplo, o Luiz Araújo, seja sendo substituto de Arrascaeta, como foi ontem. Carrascal vem entrando bem, Carrascal vem tendo confiança, ele vem dando assistência. Ontem ele conseguiu dar mais uma assistência para Gonzalo Plata, que tinha acabado de entrar. Então a entrada de Carrascal foi uma entrada que me agradou bastante. Ele se mostra um jogador muito interessante, assim, para o longo da temporada do Flamengo. Vai se mostrar um jogador que será como uma espécie também de coringa, por assim dizer, né? Atuando ali naquela parte ofensiva da equipe do Flamengo. Um ponto que eu não achei tão interessante foi a partida de Samuel Lino. Eu não acho que ele fez uma partida péssima, horrível, uma partida que atrapalhasse, por assim dizer, o time do Flamengo. Mas é muito visível que Samuel Lino está sentindo esse momento. Definições técnicas, você percebe que ele toma a decisão errada, muitas vezes levando até azar, né? Evidenciando esse momento ruim dele. Então não foi uma partida péssima, mas uma partida que nós esperamos mais de um jogador de 23 milhões de euros. E sim, ele vai carregar esse título de 23 milhões de euros, um jogador desse valor. Então, eu acho que ontem ele fez uma partida menos pior do que contra a equipe do Bahia, mas a gente espera um pouco mais e ele vai ter a chance aí, se Deus quiser, de domingo dar a volta por cima e ajudar o Flamengo a vencer o Palmeiras. No modo geral, o Flamengo fez uma boa partida contra o Botafogo. Como eu disse, no ambiente em que o Botafogo se mostra muito mobilizado contra o Flamengo, num cenário em que o Flamengo necessitava da vitória contra a equipe do Botafogo, é um clássico, e você entrar num clássico precisando da vitória é algo que pode trazer, né, um peso a mais. A gente sentiu isso no jogo contra o Vasco, a gente não consegue vencer o Vasco. E o Flamengo conseguir vencer, conseguir impor a sua forma de jogar. O Flamengo não sofre no Newton Santos, apesar do Botafogo ter algumas escapadas.
em contra-ataques, o Flamengo não sofre no Newton Santos. Não foi aquele jogo que o Flamengo sofreu e conseguiu fazer o gol. E a efetividade do Flamengo foi algo que me deixou muito feliz. Um outro ponto extremamente importante no jogo de ontem, além da vitória, para mim foi a mentalidade. Ontem o Flamengo teve a mentalidade de um time que disputa o título. O jogo contra o Bahia na Fonte Nova, o Flamengo estava extremamente pilhado. O Flamengo não conseguia manter os nervos no lugar e com 12 minutos Danilo estraga o jogo nessa pilha que o Flamengo entrou. Reclamando da arbitragem, fazendo muitas faltas duras e acaba o jogo com 2 jogadores a menos. Ontem não. Ontem o Flamengo teve um pênalti sonegado pela arbitragem, um pênalti claro, onde Luiz Araújo é pisado. O Flamengo reclama, protesta, mas o Flamengo consegue manter a concentração. Seria o pênalti seria ali por volta do 0-0, então poderia desestabilizar o time, etc e tal, mas o Flamengo consegue manter a calma e consegue voltar para o jogo. Não digo nem voltar, porque o Flamengo não sai do jogo, o Flamengo mantém no jogo. E isso para mim é uma coisa extremamente importante. Esse time do Flamengo precisa concentrar, o Flamengo precisa se manter centrado no jogo e jogar futebol. Porque bola por bola, com todo respeito, o Flamengo tem o melhor time do Brasil. Então, se o Flamengo começar a entrar na pilha da arbitragem, se o Flamengo começar a se perder na partida, eu acho que é um ponto que pode fazer com que a temporada do Flamengo se perca. O Flamengo ontem se manteve centrado, se manteve coerente, jogando futebol e venceu o Botafogo jogando bola. Não tem desculpa de A, de B, o Flamengo ontem foi superior, como o Flamengo é superior, e conseguiu vencer de maneira contundente. Ninguém discute a vitória do Flamengo. Para mim ontem as coisas que ficam boas são essas. A volta do Pulgar, que eu não tinha falado, o Pulgar volta, entra bem, ele tá sem ritmo de jogo, obviamente, mas ele entra bem, ele dá mais uma opção ao Felipe Luiz. Quando o Saul ou o Jorginho não pode jogar, a queda era nítida com Alan e com Everton Araújo. Pulgar voltando, o Flamengo mantém esse nível, na minha opinião, e com a pegada um pouco mais diferente. Eventualmente, num jogo em que precise um pouco mais de pegada, você já tem Pulgar disponível. Então, ontem teve muitos aspectos positivos para o Flamengo. Eu acredito que o jogo de ontem, se eu falei no jogo do Bahia que o Flamengo precisava entrar nos trilhos, ontem Felipe Luiz mostra que essa data FIFA fez com que o Flamengo melhorasse, tanto fisicamente quanto coletivamente. O Flamengo tinha a cabeça no jogo. E eu acho que essa é a lição que o Flamengo tem que tirar disso para o jogo contra o domingo. O jogo contra o domingo é o jogo que vai definir o futuro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está a 3 pontos do Palmeiras. O Flamengo perde no Palmeiras em critério de desempate. Se o Flamengo conseguir vencer o Palmeiras, ele continuará em segundo. Então é 3 pontos, porém 2 rodadas atrás. Então o Flamengo precisa vencer o Palmeiras domingo. É preciso ter um mental forte. É preciso que a torcida entenda que o jogo de domingo é um jogo de decisão. Pode ser a final da Libertadores. Então o Flamengo precisa vencer o Palmeiras no Maracanã. E ter a cabeça no jogo é muito importante, porque com certeza o Palmeiras não vai deixar o Flamengo querer jogar. O Palmeiras vai querer travar aquele jogo que a gente conhece de Abel Ferreira. Então, se o Flamengo não entrar na pilha, se o Flamengo manter a bola no chão, o Flamengo tem total chance de igualar o Palmeiras em número de pontos. E aí, faltando 10, 11 rodadas para o final da competição, a gente ter a chance real de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e conseguir o nosso título. Então, o que fica no jogo de hoje é isso. O que fica no jogo de ontem, na verdade, é isso. É o mental do Flamengo, é as voltas de jogadores importantes a jogarem bem, a jogarem consistente, e o Flamengo aparentemente caminhando de volta à normalidade, caminhando de volta, entrando de volta nos trilhos, né? Se é que podemos usar essa frase assim. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou do vídeo, se você discorda de algo que eu falei, comenta aí embaixo. Se você gostou, deixa o like, considere se inscrever no canal. A gente quer chegar em 1000 inscritos. Ajuda a gente a conseguir chegar nesse primeiro objetivo aí. E é isso aí. Até domingo, nação. Saudações rubro-negras.